Amém. Concluímos nossa série em 2 Pedro. Se você está aqui com a gente há um tempo, já deve saber que a gente passou aí 3 meses, quase 4, em 2 Pedro. Mas concluímos, e foi uma caminhada, está sendo uma caminhada interessante até aqui para mim, particularmente, um desafio à parte, expor livros sequencialmente. Eu quero muito continuar assim, até que ele venha ou me retire dessa missão, mas seguiremos aqui nessa igreja assim, expondo livros sequencialmente, de capa a capa. Foi assim desde o começo, o livro de Atos, depois passamos por Jonas, 2 Pedro, e agora eu desejo, mas estou com o coração meio balançado para entrar em Jeremias, porque ele é, se não o maior, um dos maiores. Há questões sobre isso, né? Mas em número de palavras, conteúdo, Jeremias é gigantesco, talvez o maior livro da Bíblia. E entrarmos nele capítulo 1 em diante, seria exaustivo, mais de um ano, né? Então, farei Jeremias em temas, em séries temáticas como essa, hoje a partir de Jeremias capítulo 7, e também olhando alguns outros profetas do Antigo Testamento, tentando absorver deles o que é a verdadeira adoração. Verdadeira adoração será o tema dessa nossa minissérie. Continuará sendo pregação expositiva, mas eu vou buscar ali nos livros proféticos explicações sobre a adoração e por que a nação de Israel não estava adorando verdadeiramente. Faremos essa e mais algumas outras pregações temáticas em Jeremias e outros profetas. E dito esse preâmbulo, né, eu quero entrar no contexto do livro em si, para que possamos entender por que o pastor vai buscar ali nos profetas informações sobre adoração. Porque eu particularmente entendo que são os livros proféticos que encontramos material suficiente para entendermos o que é a verdadeira adoração. Como que a gente pode observar o povo de Deus adorando e aprender com eles? Aprender a adorar com o povo de Israel. Porque os profetas, né, de Isaías a Malaquias, os últimos livros do Antigo Testamento, eles mostram, eles expressam como o povo de Deus se relacionava com o Deus do povo. E isso é poderoso para nós hoje, se queremos aprender a nos relacionarmos com Deus. Por que aquele povo falhou? Onde falhou? Queremos aprender como que esse povo observou a lei, estávamos falando sobre isso na escola bíblica, observou a lei e viveu na prática, para que eu possa, então, aprender e não cair nos mesmos erros. O Antigo Testamento, ele é agrupado em 3 grandes blocos de livros. Se você está aqui na escola bíblica, vai acabar ouvindo sobre isso, um pouco sobre esse agrupamento, mas de forma bem básica, a Bíblia hebraica é dividida em 3 grandes blocos, agrupamentos de livros, que o próprio Jesus fala sobre eles, inclusive, quando ele ressurge, ele ressuscita, ele ainda não é conhecido por todos, e tem dois discípulos ali indo embora de Jerusalém, meio cabisbaixo, meio tristes, porque Jesus tinha morrido, não tinha ressuscitado, enfim, ainda eles achavam, né? E estão ali na estrada para Emaús. Jesus aparece a eles como ressurreto, se revela a eles, e eles ficam com o coração ardendo, em chamas mesmo, porque viram o Redentor ressurreto. E eles iam para Emaús, voltam correndo para Jerusalém para contar para os outros, para os apóstolos, para os outros discípulos e tudo mais, e nesse contexto Jesus aparece a todos eles. E diz ali naquele diálogo do finalzinho de Lucas 24, verso 44, diz, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei, sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele fala sobre esses 3 agrupamentos. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos. São os 3 agrupamentos do Antigo Testamento. A lei como sendo o coração, o centro, imagine círculos, né? O centro do Antigo Testamento, da nação de Israel, era a lei.
era como eles deveriam viver na sociedade. Tinha aspecto civil, aspecto religioso, a lei dava um norte para como se deveria viver. Todos os livros, então, a partir daí, os proféticos, vão contar a como o povo se relacionou com Deus à luz dessa lei. Ora, era para fazer isso e eles fizeram desse jeito, por isso os acuso de idolatria, de adultério, né? São palavras duras, porque Deus está profetizando, através dos profetas, a luz da lei na vida desse povo. E os poéticos, olhando a lei e olhando a sociedade, vão expressar sentimentos, vão expressar histórias de como o povo estava vivendo à luz dessa lei, sempre em volta da lei. Resumidamente, é isso. Os profetas, mais do que os salmos, mas os profetas especialmente, eles vão nos dizer como que o povo de Deus se relacionava com Deus desse povo. E isso nos traz elementos muito vivos e reais para aprendermos para que não caiamos nos mesmos erros. Esses profetas, observando esse centro da lei, eles acusam o povo em vários sentidos. Eles dizem, era para vocês viverem dessa forma. Olha só o que virou a nação, o que virou o povo de Deus. Olha onde vocês estão. Os profetas vão viver ali os últimos dias da nação de Israel e trazem, como eu disse, Isaías a Malaquias, cada um com sua especificidade, trazem muitos elementos fundamentais para nós, que vivemos na aliança, na nova aliança com Jesus, mas que queremos adorá-lo verdadeiramente. Como esse povo falhou? Quero aprender com meus irmãos do passado. Quero ouvir essas mensagens duras que por vezes negligenciamos, né? Os profetas são difíceis de ler, mensagem densa, né? Por vezes negligenciamos. Quero ouvir essas palavras duras de juízo, de disciplina e também de esperança em certa medida, para que eu aprenda com isso. E é por isso que olharemos para os profetas e Jeremias hoje em especial, porque ele, Jeremias, viveu num momento, e eu falei isso ao longo da série de 2 Pedro, eu fiz ali um interlúdio, falando sobre lamentações, eu acabei dando uma introdução a esse tema. Jeremias, ele viveu naquele momento em que a nação, o povo de Judá, a tribo do sul, o remanescente de Davi, cai. Ele viveu profetizando contra isso, dizendo, se voltem para o Senhor, olha como vocês estão vivendo. O povo não se volta. Ele vive esta queda da nação. Ele vive realmente o finalzinho ali, a guerra. Mesmo que o nosso mundo entre em guerra, não viveremos as mesmas dores que Jeremias. Serão muito menores, porque Jeremias estava sofrendo na pele o juízo do próprio Deus contra o seu povo que não seguiu, que não o adorou verdadeiramente. Não era uma simples guerra, era a disciplina do Senhor contra o povo. Era o Senhor trazendo nações sobre eles. Jeremias experimenta na pele um dos sofrimentos mais profundos que se pode imaginar na vida humana, tanto que ele escreve Lamentações e é chamado de profeta chorão, porque ele tinha motivos para isso. Motivos grandes, eu falei isso ali naquela ocasião, 2 semanas atrás, não vou entrar em detalhes, mas ele presencia 20 anos de guerra, 3 ondas de ataque, cercos, né, a cidade sitiada até que se acabasse o alimento, e então a invasão. Numa primeira invasão, a parte da cidade destruída, mas não toda, e é levado ali os mais nobres. Você pode pensar, levou os mais nobres, está tudo bem. Leva a nobreza aqui, vamos viver nossa vida. Mas não, levou a classe que governava. Levou. Numa segunda onda, 9 anos depois, levam-se os artesãos, os trabalhadores, todos aquela mão de obra, o povo braçal, deixa ali, então, uma cidade a ruínas já, ainda se tinha o templo, mas em ruínas, já não se tinha lavoura, não tinha quem trabalhasse na lavoura, e ficam os pobres, que já estavam em situação difícil, ficam ainda mais. 11 anos depois, uma terceira invasão. E essa vem para destruir tudo, inclusive o templo. E aí Jeremias ele se vê anunciando isso, ele viveu muito tempo anunciando isso e presenciando isso. E se vê agora uma nação em ruínas totalmente, não tem mais nada, e a Babilônia ainda invadindo
destruindo o templo e tudo mais, leva até os mais pobres embora, em exílio. Jeremias fica. Ele nem é considerado como um pobre digno de ser levado para a Babilônia. Ele fica miserável, numa cidade miserável, toda destruída, sem o templo, não tem mais lugar de adoração, não tem mais estrutura social, governo, nada. Jeremias experimenta isso na pele, dias caóticos. Por isso que os livros dele, Jeremias e Lamentações, são tão maravilhosamente intensos. Intensos, profundos e caóticos. Porque eles vão falar sobre a destruição. E ele vai ver a destruição. O livro de Jeremias, quando vamos ler, ele não tem uma ordem. Não tem uma ordem cronológica. E às vezes a gente está lendo, não faz nem sentido. Por que eu estou lendo isso se antes não falava? É caótico. E alguns estudiosos, teólogos, vão dizer que Jeremias fez assim o livro propositadamente. Eles sugerem que a desordem do livro de Jeremias reflete a luta, a incerteza, a turbulência do período que ele vivia. E é por isso, por estar nesse finzinho, próximo, muito próximo, e já experimentando parte do julgamento do Senhor, que é aqui em Jeremias que encontraremos respostas muito claras do porquê Deus estava trazendo juízo sobre a nação. A resposta disso, o que Deus está julgando, é essencialmente porque eles não adoraram verdadeiramente a Deus. Eles não adoraram verdadeiramente aquele Deus que os chamou para ser seu povo. E aí o começo dessa série, então, pega gancho no último verso de 2 Pedro, que nos diz para crescermos no conhecimento, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos isso se terminamos a série de Pedro com esse exortar, com esse motivar, queremos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero, então, conhecer a história do povo de Deus para aprender com ela e crescer sem ter que passar pelos mesmos erros que os nossos irmãos do passado passaram, né? Então, quero, para crescermos na graça e no conhecimento, começar aprendendo à luz de Jeremias qual é a verdadeira adoração, o que é adorar a Deus. O que é adorar a Deus? O que Deus demanda de nós, povo que dizemos caminhar com Ele, o que Deus espera do seu povo, dos seus filhos. Para isso eu te pergunto, o que é adoração? O que é adoração? O que vem na sua mente quando você pensa em adoração? E se você estiver com seu celular em mãos aí, talvez esteja, coloca no Google, depois não vai para o Instagram, WhatsApp não, mas coloca aí no Google adoração e clique em imagem. E claro, você vai ver. O que é adoração para o nosso tempo? É exatamente isso aqui. E a gente não combinou, a imagem veio depois, eu até falei para o Bruno, a imagem veio depois, eu disse, casa certinho com o que eu vou falar, porque a gente vai encontrar isso aqui, uma pessoa meio cabisbaixa, fazendo uma cara de dor, se tiver de frente, né? Assim, meio que com a mão levantada, normalmente uma foto com fundo desfocado. Se você colocar no Google, você vai ver isso aí. Faz o teste depois ou agora, enfim. Aparece pessoas com mãos levantadas. Mãos levantadas. Inúmeras fotos, vários estilos, mas quase que todas elas, pessoas fazendo uma cara de dor, mão levantada e um fundo desfocado. É isso que você vai encontrar. Não dá para ver a cara de dor, mas ele deve estar fazendo. Quem escolheu a dedo certinho. Para o nosso tempo, o Google está nos dizendo que para a nossa geração, indiretamente, obviamente, porque é através de imagem, né? Adorar é sentir uma sensação, uma emoção profunda de constrangimento em um culto público, em uma celebração, e se entregar então diante de Deus com a expressão disso simbolizada por levantar as mãos. É claro que no dicionário você não vai encontrar isso. Jamais vai ter lá escrito adorar é o ato de levantar as mãos publicamente durante um louvor. Não. O dicionário ainda não diz isso. No futuro talvez diga. Mas ainda não diz isso. Mas o que as fotos nos dizem e as imagens, né? E vivemos no mundo midiático da imagem. Talvez a definição esteja mais na imagem do que o que está escrito no Aurélio. Jovens, você quer saber o que é um Aurélio? Mas enfim, na prática, as imagens do nosso tempo dizem que adoração é isso. Estar em um ambiente público, em um momento de louvor, provavelmente, com suas mãos
levantados. Por que eu digo público? Porque provavelmente é pouquíssimo provável, não sei se você faz, eu acho que não, mas você não levanta sua mão e franze a testa no carro ouvindo um louvor. Acho pouquíssimo provável. Acho pouquíssimo provável que faça isso em casa durante um momento de oração. Não estou falando mal contra isso não, tá, gente? Eu levanto a mão, eu também sinto normal. É expressão do nosso tempo, cultural. Não estou condenando. Façam tranquilamente. Mas de alguma forma está enraizado, incutido em nós, materializado, internalizado na nossa forma de pensar que ir à igreja no domingo é adorar a Deus. Ir nesse culto público é adorar a Deus. Quando eu pesquiso sobre isso, é essa imagem que me traz. Quando eu pergunto para alguém sobre adorar, provavelmente a resposta virá estar no louvor, adorando, adoração. Sair da minha casa, todo bonitinho, cheirosinho, roupa legal, talvez a melhor que eu tenha, ir para um ambiente público onde pessoas de bem se encontram, e ali com eles ouvir da Bíblia, cantar louvores, isso é adorar a Deus. De alguma forma, na nossa sociedade, adorar se resume ao público. E o povo de Israel, falando de Jeremias e o contexto em que ele está, o povo de Israel estava achando que ir ao templo era adorar a Deus. Ir ao templo, não era igreja na época, era o templo que estava ali no centro de Jerusalém. Antes era o tabernáculo, naquela época de Jeremias o templo. O povo de Israel estava achando que era ir ao templo e levantar as mãos? Não, naquela época não era assim que se expressava, mas a palavrinha adorar que leremos agora no capítulo 7 de Jeremias, então já abra aí sua Bíblia, Jeremias capítulo 7. A palavrinha que leremos no verso 2, adoração, era curvar-se. Hoje nós levantamos a mão, não há problema, como eu disse, não há problema algum nisso, mas naquele contexto, naquele tempo, naquela cultura, a palavrinha significava curvar-se. Pessoas iam ao templo e se curvavam diante de Deus. Outra cultura, em vez de levantar a mão, se curvavam. Nem menor nem pior, mas enfim, nós leremos aqui no capítulo 7 de Jeremias, a forma, na verdade, o conteúdo do que faziam, porque a forma era isso, era se dobrar diante do Senhor, mas o conteúdo da adoração. Aqui em Jeremias 7, nós vamos ler o início da profecia. O início da profecia. No capítulo 1, Jeremias é chamado, nos capítulos 2 a 6, ele é instruído pelo Senhor, tem um diálogo legal, ele ora pelo povo e tudo mais, e agora ele é instruído sobre o que ele deveria fazer, era levar uma mensagem de juízo ao povo, ele vai começar essa jornada, essa saga de profetizar contra o povo. E é exatamente assim que começa o capítulo 7, Jeremias 7, verso 1. Diz assim: essa é a palavra do Senhor, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Verso 2. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali essa mensagem. Então, Deus está dizendo para ele ir para um lugar, a porta do templo. Vá para a porta do templo do Senhor e proclame ali essa mensagem. Qual é a mensagem? Deus diz para ele dizer ao povo: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, então a nação de Judá, o povo de Judá, o remanescente, descendente de Davi, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Adorar, aquela palavrinha. Esse povo de Judá, como eu disse, reino do sul, descendente de Davi, tinha o privilégio de ter o templo do Senhor, templo que Salomão construiu, ali no centro, na capital, em Jerusalém, e eles vinham ao templo para se curvar. Então, a palavra que Jeremias vai proferir é para essas pessoas que entravam pelas portas do templo para ali se curvar diante do Senhor, se no nosso tempo levantar as mãos no louvor. E Jeremias vai ter uma missão, então, dada por Deus de transmitir essa mensagem a eles. Ele foi para lá, para a porta, e Jeremias talvez estivesse participando ali da equipe de boas-vindas do templo, né? Estava lá na porta, oi, bem-vindo e tudo mais. E ele vai dizer assim diz o Senhor, era o boas-vindas dele. Olha só, vamos ler o verso 2 de novo, depois o 3.
Deus disse, né, fique à porta do templo do Senhor e proclame-lhe essa mensagem. E a mensagem é, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Verso 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Olha só, eles vieram para a igreja da época, o templo, para adorar, para se curvar. Mas Deus queria que eles habitassem. Como eu falei, a palavrinha era se curvar. Eles vieram para isso. Esse era o objetivo deles ao estarem ali. E Deus diz que queria que eles habitassem. Corrijam sua conduta e eu os farei habitar. A palavrinha é tabernacular. Fazer morada nesse lugar. Deus está chamando aquele povo que veio para o culto para montar acampamento ali, iniciar um mosteiro, deixar suas casas, família e tudo mais. Não, não é isso. Seus compromissos, ó, vem morar aqui dentro do templo. Não é essa a ideia. Assim como não era para o povo de Israel, não é para a gente. Deus não está te chamando para vir morar dentro desse auditório. Definitivamente não é isso. É claro que não. Mas Deus está chamando aquele povo para habitar na adoração. Pode parecer complexo, confuso, mas salta para o verso 7, só para a gente dar uma espiada nele, e depois a gente vai ler até o 7, né, em diante, mas só dá uma lida no 7 comigo, e já a gente volta para ele com mais calma. Ele diz assim, então os farei habitar, mesma palavrinha, então os farei habitar nesse lugar. Que lugar? Ele não está falando do templo. Nesse lugar, na terra que deu aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Eles vieram para o templo para adorar, para se curvar, e Deus está dizendo, ó, corrijam a conduta de vocês, as suas ações, e vivam, habitem, façam tabernáculo na terra em que eu dei para vocês. Como? Em verdadeira adoração, a gente vai construir isso. Deus está condenando, através do profeta Jeremias, que está lá plantado na porta do templo, ele está lá com uma mensagem, cada pessoa que chega ele fala isso, gritando para todo mundo ouvir. No tempo de hoje seria meio loucura, mas de fato era. Deus está condenando uma adoração templocêntrica, voltada para o templo, mas esvaziada de cidade. Eu quero deixar isso bem claro, porque são palavras duras, mas belas de Jeremias aqui, de Deus através de Jeremias. Aqueles cidadãos de Judá, daquela nação, para quem Deus está falando, assim, com essas palavras tão claras, eles entravam pela porta do templo para adorar, para se curvar, e Deus está colocando um segurança na porta, um vigia ali, dizendo, ei, vai ajustar sua vida, corrija suas condutas, suas ações, e eu vou fazer você morar e habitar aqui, na cidade, no lugar em que eu dei para vocês, para os seus antepassados. A pessoa vinha chegando para o culto, todo arrumadinho, bonitinho, fica até confuso, mas peraí, eu já moro aqui, nessa região, eu só estou querendo entrar para adorar, estou querendo entrar aqui no templo para adorar, para me curvar diante do Senhor, eu fiz um sacrifício, eu trouxe aqui tudo que é necessário, e Jeremias está dizendo, não, sua adoração é lá, sua adoração é na cidade que eu te dei para morar. Eu não sei se você já veio para a igreja alguma vez, ou essa, ou outra, ou enfim, ao longo da sua vida, com a sensação de que aqui é o lugar que eu vou encontrar a Deus. Nós cantamos, há lugar na casa, venham todos os feridos, venham todos os aflitos. Sim, é um lugar de conforto, é um lugar de restauração, sim, é um lugar de renovo. É claro que sim, aqui é pregada a palavra do Senhor, assim como era lá no templo, sacrifícios e tudo mais. Mas não é só aqui que encontramos ao Senhor. Talvez quem nunca conheceu, nunca soube, nunca ouviu falar, sim, encontra aqui pela primeira vez. Mas para aqueles que já ouviram, já conhecem, nós temos algo enraizado em nós, não sei, uma ideia de que é aqui que eu vou poder, de fato, adorar, levantar as minhas mãos, louvar, aprender da palavra. É aqui onde Deus se manifesta, onde o céu encosta na terra. Na minha infância,
Eu tinha a roupa de ver Deus, que era a roupa de ir para a igreja. A roupa que eu comprava no shopping, a novinha e tudo mais, era só para ir para a igreja. Não pode usar em outro lugar até que ela fique gasta, e aí você pode usar em outro lugar. Porque era lá na igreja que se via Deus. Eu cresci assim. Cresci num contexto adventista, quando pequeno. Semana inteira é uma bagunça, mas na sexta-noite, pro sábado, desliga a televisão, tira a calça jeans. Não sei se você já teve essa sensação de que é aqui que vou encontrar a Deus. Se já, pois bem, Deus está colocando Jeremias na porta hoje. Deus está colocando Jeremias na porta dizendo, volta para casa. Volta para casa, não adianta chegar aqui, tudo arrumadinho, toda perfumada, de mão dada com o marido, com a esposa, com os filhos no colo. Que cena linda, que família. Não adianta chegar aqui se você não corrigiu a sua conduta. Deus está dizendo, se você não está vivendo em adoração, corrija a sua conduta. Ele não quer esse tipo de adoração. Ele não quer você simplesmente levantando as mãos aqui no louvor, no culto, quietinho, ouvindo a palavra de Deus. Não, ele já viu absolutamente tudo e com detalhes como você viveu essa semana. Este culto, essa celebração, o vir ao templo e entrar pelas portas para adorar, não é para encher nossas energias e baterias para a semana seguinte. Não, é para celebrar, para agradecer, para louvar por tudo que Deus fez a semana anterior. Ele já estava lá com você no lugar onde você habita. Lá, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, seja lá onde for. Lá também é dele, não é só aqui. Lá é dele. Lá ele também se manifesta. Releia comigo, a partir do verso 1, e a gente vai agora até o verso 11. Releia comigo e veja a intensidade das palavras de Jeremias, como ele vai mais fundo ainda nesse entendimento. Jeremias 7. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Que palavras? Esse é o templo, esse é o templo, esse é o templo. Mas vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso para Baal, seguir outros deuses que não conhecem e depois vir aqui e permanecer diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas as práticas detestáveis? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Você acha que pode vir aqui, em qualquer outra igreja, no nosso templo, adorar, levantar sua mão, franzir a testa, se a sua vida não adora verdadeiramente ao Senhor? É só vir aqui no domingo e achar que está seguro por isso? Você é um desses que acredita nessas palavras enganosas? Eu vou na igreja. Estou firme na igreja. Templo do Senhor. É o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi na minha vida? Fulano está firme na igreja. Como se a igreja fosse algo que redime, que restaura, que dá redenção. Falso engano. Nossa adoração não é aqui somente. Não deve ser. Não é isso, definitivamente não é isso que é a vida cristã. Não é. Quantas vezes eu já ouvi isso? Fulano está na igreja.
Que adianta estar na igreja se as suas práticas, se a sua conduta não rendem adoração a Deus? Já ouvi pessoas destruídas falar, pelo menos eu estou firme na igreja, estou indo todo domingo. Que adianta? Como se a igreja fosse redentiva. Israel agiu assim, exatamente assim, como se o templo fosse redentivo. Eles pensavam que podiam roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, seguir outros deuses, mentir, fofocar, sonegar imposto, ser viciado, enfim, ter uma vida longe de Deus, depois vir aqui no templo, achando que aquilo salva. Falso engano, definitivamente engano. Mas aí você pode pensar, mas eu não roubei, não matei. Esse texto, né, dos pecados, ele não é exaustivo. Você pode pensar, eu não roubei, não matei, não adulterei, eu não juro falsamente, muito menos eu queimo incenso a Baal. Esse texto não é para mim. Não é isso. Definitivamente não é. Homem, seja sincero com você. Mulher, seja sincera contigo mesmo. De que adianta vir aqui no domingo? De que adianta levantar a mão, fazer cara de emocionado, se lá no seu dia a dia, lá na sua casa você não adora a Deus? O que adianta? De que adianta vir aqui no domingo? Nada. Absolutamente nada. Ah, mas está ouvindo a palavra do Senhor? Sim, está. Mas Deus abomina a falsa adoração. Ele odeia a falsa adoração. Deus está vendo isso. Deus está vendo sua hipocrisia, sua falsidade. Com essa mensagem você pode pensar, mas esse cara é doido. Os pastores estão chamando pessoas para a igreja e esse barbudo maluco está expulsando. Tá dizendo que eu não venho para a igreja? É isso que eu estou dizendo. Exatamente isso. Não venha. Não acumule sobre você mais condenação. Não venha aqui adorar falsamente como se tudo estivesse bem, porque além da ira de Deus contra o seu pecado, você está acumulando ainda a fúria de Deus contra a falsa adoração, contra a hipocrisia. Venha sim, claro que venha. Se você não conhece o Senhor, se você está começando a conhecê-lo, se você quer ouvir mais a palavra do Senhor para aprender, enfim, venha. Mas se você que conhece, que já ouviu várias vezes e decidiu por não viver uma vida de adoração constante ao Senhor, não venha. Venha, se for para adorar ao Senhor, como uma continuidade do que você já faz na sua semana, na sua vida. Venha, mas venha... se você deseja adorar em comunidade, porque você já adora com a sua vida, no seu íntimo, no seu particular. Estou dizendo que você é perfeito, não, porque ainda não somos. Estamos batalhando para. Mas venha adorar aqui em comunidade se você deseja expressar aqui algo que você já vive. Da mesma forma que a lista de pecados aqui, matar, roubar, enfim, tudo mais, não é exaustiva, a lista de bons frutos, a lista de boas obras, também não há. Não leia os versos, não leia os versos 5 e 6 como se fosse um checklist de adoração. Porque eles dizem, né, os versos 5 e 6 dizem assim: mas se vocês realmente corrigirem sua conduta, as suas ações, de fato, tratarem uns aos outros com justiça. É isso que é verdadeiramente adorar o Senhor. Tratar os outros com justiça. Não oprimir o estrangeiro. Mas eu nem conheço nenhum estrangeiro. O órfão, a viúva, não derramar sangue. Isso eu já não faço, graças a Deus. Mas eu me iro com muitas pessoas, né? Nem seguirem outros deuses, enfim. Não pense que isso aqui é uma listinha do que eu tenho que fazer para adorar verdadeiramente a Deus. Não é sobre isso. Não é necessariamente sobre isso que Jeremias está acusando e orientando o povo. Se você fizer essas coisas, todas elas, tratar os outros com justiça, cuidar do órfão, do estrangeiro, da viúva e tudo mais, você vai continuar tendo uma adoração falsa, uma falsa adoração, se não estiver fazendo com desejo de glorificar ao Senhor, com a sua vida, com a vida que Ele te deu. Porque fazer essas coisas, podemos buscar instituições filantrópicas, ONGs, ONU, Testemunhas de Jeová fazem muito melhor que nós em muitos aspectos.
Projeto Tamar cuida melhor dos animais do que eu cuido. Se eu for querer fazer essas coisas por fazer, não faz sentido absolutamente nenhum. O que o texto está nos convocando a fazer é lá na nossa vida termos uma verdadeira adoração que entra pelas portas do templo em continuidade. Deixa eu deixar bem claro, presta atenção, o que Deus está acusando o povo, Deus está acusando aquele povo de querer fazer no templo o que eles não faziam no dia a dia na sua vida. Esse é o ponto. Deus está acusando o povo, a nação de Judá, e consequentemente a nós, de querer fazer no templo, na casa de Deus, aquilo que nós não fazemos no dia a dia. Meus irmãos, a vida eterna, ela vai ser com cuidado da palavra, uma simples continuidade da verdadeira adoração que já começamos aqui hoje. E aqui, aos domingos, deveria ser uma pequena expressão do que é a vida eterna, uma simples continuação de uma verdadeira adoração que já é parte da minha vida. Nós não vivemos uma religiosidade templocêntrica. Centro aqui, nesse lugar com horário, lugar específico. Não. Cristo nos chama para algo muito maior. Sabe de que adianta você viver uma semana fundada no pecado? Na pornografia, nas apostas, no vício das redes sociais, na ira, uma semana iracunda, tratando mal todo mundo, falta de paciência, viver uma semana de independência de Deus. Vou lá e faço tudo pelo meu esforço, mérito, força. Sabe o que adianta você viver uma semana longe de Deus? Absolutamente longe de Deus. E vir aqui no domingo franzir até se levantar a mão? Nada. Não adianta nada. Essa adoração é falsa diante de Deus e Ele está vendo. E aqui eu estou sendo propositalmente profético, porque esse é o dom da profecia. Não é trazer mensagens novas, revelações que ninguém conhece, não é isso. O profeta acusa pecado, é isso que o profeta faz nas Escrituras, e Deus chama pessoas a serem profetas, acusar o pecado. Essa é a função do profeta. Acusar o pecado, e o que eu estou fazendo aqui é acusar o pecado desta igreja, que eu conheço, da igreja brasileira, que eu conheço um pouco, e o meu particular. Porque quantas vezes vivi uma semana bagunçadíssima e vim aqui adorar ao Senhor. Viver uma vida longe de Deus e vir aqui achando que está adorando é pura mentira, enganação. E ao fazermos isso, estamos zombando do nome de Deus. Zombando. Isso é ridículo, isso é miserável, detestável. Tanto que no verso 11, ele diz: vocês estão fazendo do templo um covil de ladrões. Covil de ladrões. O que é covil? Caverna. É um esconderijo de ladrões. Não adorar a Deus na minha vida, na minha semana, ir à igreja ao domingo, como o povo ia ao templo, e falsamente adorá-lo, é fazer deste lugar, aqui, desse lugar, uma caverna, um esconderijo, um refúgio de hipócritas. É essa a acusação de Jeremias. Deus não chamou seu povo para viver essa religião templocêntrica, voltada para o culto, para a cerimônia. Deus não chamou seu povo para viver uma religião ritualística. Se você quer isso, vai ser católico, é muito melhor. Muito melhor. Você vai lá no carnaval, senta o pé na jaca, aí você passa 40 dias sem comer carne, penitência. Depois, na Páscoa, você pede perdão, tá tudo bem. Essa é a religião de Israel. O povo vivendo longe de Deus ao longo da vida toda, mas indo no templo oferecer sacrifício, entrando na porta. Jeremias está lá plantado, dizendo: vão corrigir a conduta de vocês. Fazer isso, viver como um católico, vai te aproximar da religião de Israel. Faça isso, mas não viva achando que isso é o cristianismo, porque não é. Definitivamente não é. Jesus Cristo, nosso Redentor, ele morreu numa cruz, uma maldita cruz, para nos dar vida, para te dar vida, não para te dar uma
uma agenda de 2 horas por semana para adorar a Ele. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para que você tivesse um lugar para ir, socialmente, cantar e levantar a mão e não venha achando que seus pecados ficarão lá fora e que segunda-feira vai ter um dia melhor, com as baterias espirituais renovadas. Não vão, porque seu maldito pecado vai continuar lá. Não venha aqui como os israelitas vinham ao templo, ou iam ao templo, dizendo: esse é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. O templo, estar ali no templo do Senhor, ó. Não confie nessas palavras enganosas dos que dizem isso. Essa é a igreja do Senhor, a igreja, se eu estiver aqui, tá tudo bem. Não. Como se vir aqui fosse te dar algo especial, uma salvação que você não tinha fora daqui, não. Não é aqui que você encontrará isso, é no seu quarto, é no seu íntimo, no seu escritório, no seu secreto, no seu banheiro, carro, não sei, no seu momento com Deus, se humilhando diante da cruz de Cristo Jesus, constantemente. Eu venho aqui para adorar, nós vimos aqui para adorar, porque já adoramos a Deus ao longo de toda a semana. Com altos e baixos, sim, com falhas, mas tentando crescer no conhecimento, na graça do conhecimento. Mas eu não venho aqui para adorar porque é só aqui o lugar de adoração. Não. Nós estamos aqui porque queremos encontrar comunhão com verdadeiros adoradores. Queremos aqui agradecer, compartilhar, aprender mais, sim, crescer na graça do conhecimento. Mas a gente não vem aqui para adorar como se aqui fosse o único lugar para se fazer isso. Nunca foi. Não é com a igreja, nunca foi com o templo, nem com o tabernáculo. Nunca foi num lugar só. E esse é um dos motivos, de Deus estar julgando a nação no tempo de Jeremias. Aquelas pessoas viviam como bem entendiam. Faziam seus planos, viviam suas vidas longe de Deus. E num dia específico, colocava roupinha especial, trazia um sacrifício, entrava lá no templo para se curvar. Se você hoje levantaria a mão. Não é assim. Deus não te chama para uma vida dupla. A igreja não é algo que você acrescenta na sua vida somente. Em Jeremias, ele inclusive acusa esses, nos capítulos iniciais, de 2 a 6, esses que vivem essa vida dupla, ele chama de adúlteros, que estão adulterando a realidade para a qual foram criados. Não seja uma dessas pessoas. Deus fez você para a verdadeira adoração e ela não se dá somente aqui. Não se dá somente aqui. Muito pelo contrário. A verdadeira adoração se dá essencialmente lá fora. Porque se você tiver escalado para montar aqui os cabos e tudo mais, que a gente começa cedo, se muito você sairia de casa 3 da tarde, chegaria aqui para montar, desmontar tudo no final e chegaria em casa depois às 22. Se muito você teria se escalado e já contando o trajeto 7 horas na semana para adorar a Deus. Não, isso não é nada. Deus te chama para uma verdadeira adoração lá fora, na vida, na comunidade, na sociedade, no seu trabalho, em todas as esferas sociais, todo dia, dentro do seu quarto quando você acorda, ou seja lá onde você dorme, você está dormindo no sofá, dali, expandindo para sua casa, expandindo para a rua, para o trabalho, para onde você estiver, para o trabalho, para o estudo, para o lazer, expandindo essa adoração até que, eita, chegou o domingo. Vou lá adorar a Deus, continuar adorando a Deus, porque minha vida é essencialmente de adoração. Uma vida que adora e que vem à igreja e aí sim transborda, com testa franzida, com mão levantada, sim, pode ser, fique tranquilo com relação a isso, cantando do jeito que você canta, mas transborda aquilo que você já vive. As pessoas que estão ao seu redor, a comunidade, transborda também em serviço, em gratidão, em generosidade. Nós seguiremos nessa série Verdadeira Adoração, observando vários aspectos sobre isso, sobre a verdadeira adoração, à luz dos profetas, para aprendermos com esses nossos irmãos do passado, da antiguidade, para não cometermos os mesmos erros. E eles erraram miseravelmente nisso. Acharam que Deus só estava vendo ali, naquele momento, naquele dia, que a adoração só era ali. Por hoje eu digo,
essa igreja, fazendo a aplicação para o nosso tempo, essa igreja não é o único lugar da verdadeira adoração. Ela é uma extensão daquilo que vocês, verdadeiros adoradores, já fazem diariamente onde vivem. Não vem aqui, não vem esse culto, achando que somente aqui você encontrará Deus. Isso nunca foi tão falso. Mas também não deixe de vir. Então não venho mais. Não deixe de vir, porque alguns, e falaremos sobre isso na semana que vem, alguns, ao entender essa graciosa doutrina de que Deus está conosco em todo o tempo e que todo lugar é expressão da nossa adoração a Deus, acham que podem fazer isso sozinhos. Então vou ficar no meu quarto, no meu lar. Esses são os atuais desigrejados. Acham que vão conseguir adorar a Deus verdadeiramente, continuamente, sem a comunhão. E aí, caem em outro erro, de não compartilhar a verdadeira adoração. E ao tempo que passa, esfria, esquece, isso se esvanece. Sem entender o ensino errado do nosso Deus. Mas, por hoje, reafirmo, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós para nos dar vida. Vida e vida em abundância. Vida que deve ser vivida na prática diária. Jesus morreu por nós para nos permitir uma constante e verdadeira adoração a Ele. Falamos sobre isso na escola bíblica, um constante acesso ao Santo dos Santos. Ele morreu para que a nossa adoração vá para muito além desse lugar, para todo lugar. Por isso eu digo, por favor, meu irmão, minha irmã, você que não é ainda irmão, não conhece a Deus, está visitando, mas digo com muito temor, não venha aqui achando que só aqui que Deus estará. Não venha achando que eu estar congregando numa igreja que dará salvação, esperança de vida eterna. A salvação está somente em Cristo Jesus, nosso Redentor. A salvação está no arrependimento, na confissão de pecado, na fé e no constante abandonar de uma vida de pecado. Que é isso? Corrigir a conduta. A verdadeira adoração, ela se dá numa vida de santidade constante, que busca agradar a Deus, que considera Deus em tudo, em todos os desafios, altos e baixos, tentações, provações, considera Deus em tudo, adora Ele o tempo todo. E então, entra pelas portas da igreja para continuar adorando ao nosso Jesus, que está conosco. Ele prometeu isso, está conosco em todo o tempo todo, em todos os lugares. Se você quiser, feche seus olhos, vamos orar. Seja sincero, como eu disse. Seja sincera consigo mesmo, consigo mesma, nesse momento de oração. Reflita se realmente a sua vida tem adorado ao Senhor em tudo. Reflita se, ao longo dos seus dias, aquilo que você almeja fazer aqui no culto também é realidade na sua vida. Nós nos reunimos aqui para ter comunhão, congregar, para aprender da palavra, para louvar, para cantar. Será que isso é real na minha vida ao longo da semana? Se eu desejo continuar aprendendo, crescendo, honrando a Deus em tudo? Ou é algo que eu tenho feito aqui somente? Ou se eu tenho vindo aqui porque alguém me obriga? Venho para agradar alguém? Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecidos pela oportunidade de estarmos na Tua presença em todo o tempo todo, em todos os lugares que estamos. Nós te louvamos por essa oportunidade de entrarmos pelas portas para adorar
com os nossos jeitos culturais, mãos levantadas, ajoelhando, cantando. Nós te louvamos por isso, mas Jesus, por favor, nos incomoda. Por favor, nos constrange, assim como o Senhor usou o profeta Jeremias para constranger a nação de Judá. Nos constrange para que essa adoração, aquilo que fazemos aqui, seja real nas nossas vidas. Todo o tempo, Deus. Nós passamos 30, 40 minutos quietos aqui no domingo, à noite, 30, 40 minutos quietos ouvindo do Senhor. Mas será que a nossa vida, nossa semana, ela se aquieta diante do Senhor para ouvir a sua voz? Deus, como falhamos nisso. Tantos afazeres, tantas preocupações, rotina, pecados que nos arrastam para baixo, pecados escravizadores que nos deixam presos a coisas terrenas, prazeres transitórios. Deus, livra-nos dessas coisas para que nossa vida adore ao Senhor verdadeiramente. Mas livra-nos, Deus, sim, graciosamente, soberanamente, mas também nos capacitando para isso, para batalharmos contra aquilo que nos distrai nesse mundo em trevas caído, para que os nossos olhos estejam fitos na cruz do Calvário, para que o nosso desejo como povo do Senhor, como povo de Deus, seja adorar ao Senhor em tudo que fazemos. Isso não é uma missão, uma tarefa distante de nós, não. Para nós que cremos, que depositamos a nossa esperança no Senhor, somos habitados pelo Senhor. Seu Santo Espírito está em nós, perto, próximo, poderoso. Não é difícil adorar ao Senhor o tempo todo. A única coisa que clamamos, que rogamos, que pedimos é que estejamos atentos a isso. Essa nossa vida não é nada. Nada perto da grandeza do Senhor e da eternidade que teremos ao seu lado. Deus nos ajuda para que esses dias finitos, transitórios, não ofusquem o brilho na presença do Senhor nas nossas vidas. E que ao adentrarmos essas portas, no domingo à noite, seja para continuar em adoração, porque já estamos adorando constantemente. Nas nossas lutas, batalhas, desafios, provações, já estamos adorando o Senhor intensamente. E vimos aqui, chegamos a esse lugar para expressar isso publicamente. Deus, faz dessa comunidade uma comunidade de verdadeiros adoradores, que te louvam em espírito e em verdade por onde estiverem. Deus, impacta os nossos lares, trabalhos, escolas, rotinas, afazeres, impacta tudo isso através da tua graça em nós. Deus nos capacita para isso, para sermos verdadeiros adoradores. Não nos permita viver uma religiosidade centrada no culto. Nunca foi assim. Ainda mais agora, em que o Senhor está conosco todos os dias. Jesus, e se há alguém aqui que ainda não te adora, que ainda não tem esperança de vida eterna, que não sabe para onde está indo, mas que está caminhando a passos largos para uma eternidade longe do Senhor. Deus, se há alguém aqui, constrange, quebra coração. Deus, traz essa pessoa para perto do Senhor, para que ela seja um verdadeiro adorador, que haja arrependimento, contrição, fé, para que ela seja uma verdadeira adoradora do Senhor, triunfante nessa terra, caminhando para a eternidade contigo. Nós te louvamos por essa oportunidade de abrir a sua Sagrada Escritura, meditarmos e sermos exortados por ela. Guia-nos,
para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você sente o desejo de caminhar mais perto de Jesus, não sabe como, se entregar diante dele verdadeiramente pela primeira, segunda, 10ª, milésima vez, converse conosco, será um privilégio expor o Evangelho para você mais uma vez, orar com você, caminhar contigo. É um privilégio ouvir de você o desejo de caminhar para uma eternidade com o Senhor. Que Deus te abençoe.